Olá, tudo bem? Meu nome é Laís Gênova, eu sou psicóloga clínica e fiz esse canal para dar dicas para vocês. Siga aqui para vocês receberem mais novidades. Hoje, então, nós vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Acho que você já ouviu ou alguém falou para você sobre esse tema. Hoje, relacionamento abusivo está na moda, como alguns poderiam dizer, mas na verdade existe há muito tempo. Só que antes nós tínhamos inúmeros fatores, como por exemplo a cultura, a sociedade, outros aspectos que interferiam nisso em relação a falar sobre o que é um relacionamento abusivo, como que poderíamos identificar. Durante muito tempo as pessoas associaram relacionamento abusivo como sendo algo agressivo, né, explícito. E aí as pessoas pensavam, nossa, eu estou numa relação em que meu companheiro não me bate, né, não agride fisicamente, então eu não estou numa relação abusiva, né, não posso nem reclamar, ou como diriam algumas pessoas, eu tenho que agradecer a pessoa que eu tenho, né. E aí, às vezes, aqui eu recebo na clínica inúmeras queixas, né, de companheiras, companheiros, que às vezes as pessoas não identificavam como sendo uma relação abusiva. E o que seria uma relação abusiva? A gente vai enumerando nesse bate-papo várias possibilidades de você poder identificar e depois como trabalhar quanto a isso, certo? Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é se a gente é respeitada, né? Ou respeitado. E o que seria o respeito na relação? Respeitar os limites, né? As opções que cada um faz, as escolhas, o tempo de cada um. Então, nossa, por que você se veste desse jeito? Por que você fala assim? Por que você usa essa maquiagem? Por que você gosta desse curso? Por que você está nessa profissão? Eu acredito que existam possibilidades da gente questionar olhando para aquilo que é o melhor para a pessoa. Mas vamos pensar. O melhor para a pessoa só ela pode saber. Laís, mas eu tenho conhecidos que estão numa relação abusiva e quando eu vou falar alguma coisa a pessoa não gosta. A gente precisa realmente ajudar quando o outro está disposto a ser ajudado ou quando o outro permite que você se aproxime. Porque também chegar na vida do outro dando palpite, falando o que você acha, o que você pensa, o que deveria mudar, também não soa como sendo muito agradável, porque também é uma situação abusiva, certo? Então, toda vez que a pessoa ela interfere nas suas escolhas, nas suas vontades e faz com que você sinta culpa, ouviu bem? Culpa é algo que a gente percebe que as pessoas falam muito aqui na clínica. Então, se aquelas críticas fazem você se sentir culpado, é importante. Acredito que seja a hora de você repensar que tipo de relação que você está vivendo. Às vezes a pessoa trabalhava fora, aí o companheiro ou a companheira fala que não é mais para trabalhar, onde já se viu, ou depois que a pessoa tem os filhos, né, fala, não, você vai ficar em casa cuidando dos filhos. E isso eu estou falando quando é contra a vontade da pessoa na situação, porque tem pessoas que tudo bem, elas preferem, elas têm essa possibilidade, elas fazem essa escolha de abdicar de várias situações ou carreira naquele momento porque ela quer ter esse contato próximo com os filhos, né? Então, acaba fazendo as escolhas onde trabalha. Não, você não vai trabalhar lá porque lá é cheio de mulher, ou você não vai trabalhar lá porque lá é cheio de homem, eu não confio em você. Por que você está usando perfume para trabalhar? Por que você se arruma para trabalhar? Então, às vezes a pessoa fala, é verdade, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me arrumando? E aí ela acaba perdendo essa questão da individualidade, da naturalidade, porque é aquilo que faz ela se sentir bem, né? Então, às vezes, acordar de manhã, tomar um banho, se arrumar para ir trabalhar, isso não quer dizer nada, né? Isso quer dizer que você está bem, que você está feliz consigo mesma e você quer trabalhar bem, quer trabalhar feliz, enfim. E aí começam essas queixas, essas situações que muitas vezes as pessoas não percebem no período do começo do relacionamento, pode ser namoro, né? Depois passa a morar junto, eles se casam e fala, nossa, não existia isso antes. E aí é outro aspecto importante que a gente precisa pensar, não existia ou você fez de conta que não via isso, achando, acreditando, tendo aquela falsa ideia de que,
a pessoa vai mudar, né? Com o casamento eu vou mudar o outro. E lembra, a gente não muda ninguém. Então, você começa a interferir na vida dessa pessoa em relação à profissão. E aí, daqui a pouco, você está controlando os aspectos financeiros. Quanto que você ganha? Como casal, compartilhar contas não tem problema nenhum, até para eles fazerem planos, né? Orçamento, de sonhos, de construções que eles gostariam de realizar. Mas aí começa, mas por que você está gastando isso daí? Né? Sendo que a pessoa que trabalha, que tem a remuneração, tem condições suficientes de administrar o dinheiro, arcar com as contas dentro de casa, não está negligenciando nada. Tá, mas espera aí. Se você ganha X, o que você faz com o restante? Não, você não tem condições de administrar, dar o dinheiro, né? E sem perceber, muitas pessoas acabam dando o dinheiro na mão da esposa ou do marido, às vezes contrariado. Porque tem pessoas que falam, Laís, eu até prefiro. Eu dou na mão do meu marido, da minha esposa, ele administra bem, aquilo que eu quero comprar eu pego e compro, né? Não gera uma situação desgastante de ficar dando satisfação, é algo natural. Mas quando gera desgaste, né? Quando é algo que a gente chama abusivo, quando você menos espera, a pessoa controla o seu dinheiro. Então, às vezes você quer comprar sei lá, qualquer coisa para casa, para você, e a pessoa fala, não vai comprar porque eu não acho isso interessante, não é necessário. E aí você se pega no momento olhando e falando, peraí, né, eu faço só o que o outro acha que é adequado, cadê a minha personalidade, cadê as minhas escolhas? Então é importante rever quando isso interfere nas relações pessoais, né, de trabalho, a escolha do seu trabalho, como você administra, como que você se veste, como que você se cuida, tá certo? Eu vejo inúmeras pessoas, né, relatando que às vezes os companheiros ou as companheiras implicam até na cor do esmalte que usa, na cor do batom, né? E às vezes a gente fala assim, não, Laís, espera, a gente está em 2020 e essas coisas não acontecem mais, acontece e acontece muito. E às vezes as pessoas elas não se sentem no direito de se defender, de achar que aquilo é ruim. Como eu comecei falando nesse vídeo, as pessoas às vezes elas sentem culpas, porque elas não podem se queixar de algo que está bom, né? Aquilo que elas acreditam realmente que esteja bom. Laís, eu tinha uma condição difícil antes, né, de estar nesse relacionamento, então eu acabo cedendo por inúmeros fatores. Então a gente precisa repensar, porque às vezes o adoecimento mental, psicológico, ele acontece durante anos e anos, e essa pessoa às vezes ela não manifesta naquele momento algum problema com a saúde, mas a longo prazo ela acaba tendo somatizações, ela começa adoecendo fisicamente por conta desses aspectos que elas vão empurrando com a barriga. Outra situação muito comum também, que às vezes vocês vão se identificar alguém. A pessoa tem muitos amigos, a pessoa sai muito. E aí quando ela começa a namorar ou quando ela se casa, ela rompe com todas as relações. Ela deixa de conversar, ela já não pode mais sair com as amigas, ela já não pode, né, ter um momento só dela. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa de errado, porque isso... aí tem outras pessoas que falam assim, mas Laís, e se a pessoa também usa disso para fazer coisa errada? Vamos entender. Primeiro, se a pessoa não segue o que foi combinado, porque eu falo que não existe regra, cada casal tem o seu combinado, o que aceita, o que não aceita, o que tolera e não tolera. Se a pessoa não segue aquilo, vocês têm que rever com quem vocês estão. Porque quando a pessoa gosta, ela está disposta a estar nesse relacionamento e fazer esses ajustes. Não estou falando que o outro vai determinar, não, você não vai fazer isso e eu vou seguir para ter uma relação harmônica. Mas a pessoa, quando ela está disposta a estar com você, quando ela quer estar com você, ela faz acontecer, ela se dedica, tá? Ela dá atenção, ela se importa, ela ajusta essas dificuldades, essas diferenças. Então, a pessoa que tem vontade de estar com você, ela não vai te proibir daquilo que te faz bem. Então, peraí, você me conheceu, tendo inúmeros amigos, fazendo as coisas sozinho, e de repente chega alguém de fora e quer estabelecer diferente? Não é assim. A pessoa que chega, ela tem que agregar, ela tem que participar, ela tem que ser uma extensão, né? A gente costuma brincar que é um bônus no relacionamento e não para ser algo que acabe subtraindo coisas que são positivas. Então, quando começa a interferir nessas relações,
de amizade, relações familiares. Ah, eu não gosto daquela sua tia, então você não vai conversar mais com ela. Eu não gosto daquela pessoa lá da sua família, então eu não quero que você participe mais dos almoços. Então assim, peraí, a pessoa chegou e ela tá mudando toda a dinâmica. Eu entendo que se fosse para melhorar, olha, eu acho que você fica muito nervosa, muito ansiosa, vamos aprender a organizar isso, não vamos deixar que aquela família interfira de forma negativa, né, nas suas escolhas, no seu dia a dia, ótimo. Mas quando começa a interferir de formas que não tem justificativa, também a gente precisa rever, certo? Outra questão é a individualidade, né? Que eu acho que é a mais discutida na terapia, aqui na clínica. Por quê? As pessoas, elas são indivíduos únicos, eles são sozinhos, né? Porque tudo que a gente vai construir, nós escolhemos a partir do quê? A gente escolhe a partir de afinidade. Então, desde o que come, do que veste, os lugares que frequenta, os tipos de amizade, as músicas, as roupas, tudo. E a gente aprende a fazer tudo sozinho. Então, por exemplo, eu não consigo, e as pessoas falam muito aqui, no shopping sozinho. Eu falo, mas o que te impede, né? Na maioria das vezes as pessoas têm habilitação, tem como chegar até esse local. E aí fala, mas eu me incomodo, né? O que as pessoas vão pensar? Já começa por aí. O que as pessoas vão pensar se eu chegar num shopping sozinho? Eu falei, vou pensar que você está indo passear, está indo comprar alguma coisa, até porque ninguém tem que pensar nada. É você que tem que usufruir desse tempo sozinha. Ah, mas se eu sou casada, se eu tenho amigos, por que eu vou sozinho? Talvez naquele momento, seu marido ou sua esposa, né, seu companheiro, sua companheira, ele esteja querendo assistir jogo com os amigos ou quer dormir, quer assistir filme e você quer dar uma volta, você quer ir assistir um filme, né? O que tem, né, de complicado nisso? Por que não? Ah, mas ele não deixa, ela não deixa. Então a gente precisa começar a pensar, porque cada um precisa ter seu espaço, seu momento sozinho para a construção da personalidade, do indivíduo como sendo único. Vai ter os momentos de casais, de amigos, sim. Eu não estou falando que a pessoa vai ser sozinha para sempre, tudo tem que fazer sozinha. Mas a gente precisa entender que certas situações, elas precisam acontecer até para você estimular a forma que você supera as dificuldades, tolera as frustrações. Ir no shopping sozinho, por exemplo, volto. Ah, Laís, mas e se a pessoa estiver usando, de novo aquela história, o motivo de ir no shopping para sair com alguém? Isso vai depender, né? As pessoas costumam falar índole, né? Personalidade, mas é isso, é o combinado do casal. Não é segurando a pessoa, não é prendendo, não é proibindo que você vai fazer com que o outro queira estar com você. Isso é muito errado. Né? Porque a pessoa ela tem que estar com você porque ela quer, ela tem que estar disposta a equilibrar, a abrir mão de algumas coisas, aderir às outras. Isso tem que ser natural. Tudo que você força já está começando errado, já está começando uma relação que a gente sabe que não pode dar certo. Por quê? Porque não está respeitando a individualidade. Tá certo? Então a individualidade ela é muito importante na relação. Então a gente já falou dos aspectos principais aí do que seria uma relação abusiva. Agora, sobre a violência psicológica, a maioria dos companheiros ou companheiras, principalmente quando eles têm um poder aquisitivo maior na relação, eles usam isso para oprimir o outro. Como? Quero ver só. Se você largar de mim, você não vai encontrar ninguém que vai fazer isso, não. Você acha que é qualquer pessoa que faz isso? Vocês já devem ter ouvido isso, e isso é uma agressão psicológica muito grande, porque faz o outro acreditar que realmente ele está fazendo uma coisa horrível. Se ele se divorciar, separar, ir embora, ele não vai encontrar ninguém que seja tão bom quanto, ou que você não tem condições, né, de ser independente, de ser sozinha, faz acreditar naquela falsa ideia de que não existe ninguém no mundo que vai gostar de você, porque só aquela pessoa é linda, maravilhosa, bem-sucedida e outros fatores mais. E aí começa por aí, né? Olha, você acha que alguém vai tolerar você dando essas crises? Porque homem ou mulher que é bom mesmo, fica quieto, faz tudo, né? Ou a pessoa séria, que é séria mesmo, não usa essas roupas, não escuta essas músicas, não frequenta esse lugar. E a gente sabe que cada parte da vida exige uma postura. Se você está no seu momento de lazer e você gosta
de ouvir música alta não é o que você vai fazer no seu trabalho, por exemplo, dependendo da posição que você ocupa. Então, na maioria das vezes as pessoas têm esse discernimento. Cada local você vai agir de uma maneira, porque existem regras sociais, regras no trabalho, mas que quando você está no convívio particular com essa pessoa, é importante sim ser respeitado. Porque a pessoa, ela acaba sendo muito boa, né? E é aí que tá, a gente chegou no ponto essencial desse bate-papo sobre relacionamento abusivo. A pessoa, ela é tão boa, tão carinhosa em determinados momentos, que quando acontece algum tipo de agressão, sendo física também, psicológica, a pessoa, ela acaba olhando para aquilo e ela fala, não, mas não é aquela pessoa super carinhosa, não, é um momento só, ou porque ele bebeu, ou porque ele usou drogas, ou porque ele ficou sem dormir, ou porque ele trabalhou demais. Já escutei também de alguns pacientes, não, é que meu marido dá muito plantão, né, ele vive cansado, mas coitado. Não, cansado, você deita, dorme, descansa. Você fala para o outro, olha, eu estou muito cansado, eu não consigo ter essa conversa agora, eu não consigo resolver, eu posso dormir, a gente conversa com calma depois? Então, nada justifica uma situação agressiva, uma fala abusiva. E aí os pacientes falam, mas ele é tão bom, né? Acaba sofrendo uma agressão. Então, na maioria das vezes, essas mulheres, elas sofrem agressões físicas e elas ficam em casa, elas arrumam um atestado, elas falam que bateu o rosto em algum lugar e elas omitem, porque elas acreditam realmente que aquilo não é uma agressão física. Mesmo elas sabendo disso, elas não conseguem associar, porque foi uma construção intensa, afetiva, né, em que esse companheiro de repente, no outro dia chega com flores, chocolate, você é o amor da minha vida, vamos viajar, tudo vai ser diferente, isso vai mudar, porque eu amo você, né? E aí passa uma semana, 2 semanas, daqui a pouco tá na mesma situação, criticando, daqui a pouco num rompante de irritação vai e agride de novo. E às vezes essa mulher, você vai falar assim, Laís, mas foram, sei lá, 1, 2, 3 agressões em anos. Mas a partir do momento que você perde o respeito, né, que você ultrapassa esse limite, vamos pensar, quebrou, é igual um cristal, quebrou, você pode até tentar colar, mas ele nunca mais vai ser o mesmo. A questão da confiança, do carinho, sempre vai gerar uma insegurança no outro. E aí as mulheres, elas falam isso, então a gente precisa prestar atenção, porque às vezes essa oscilação de humor, essa mudança repentina, mas ele faz tudo para mim, ele paga as contas, ele organiza a casa, ele cuida das crianças, né, no sentido de levar, buscar, pagar conta, ele faz as compras, ele é tão bom, né, mas pelo outro lado você não pode fazer nada que você gosta, então assim, tem um preço a troca. É relação abusiva, sim, isso é relação abusiva, porque eu preciso ser ótima, não, mas eu tô fazendo de tudo para outra pessoa não fazer algo de errado. Peraí, por que você acha que a outra pessoa vai fazer alguma coisa de errado? Em qual momento na relação não foi construído aí a questão da segurança, do respeito, das trocas? Então já começou errado. Então isso é muito importante, que a gente preste atenção para não misturar, para não confundir. A relação abusiva faz com que o outro pareça excelente, extremamente carinhoso, cuidadoso, afetivo, né? Mas ele ficou tão preocupado, ele se sentiu, ela se sentiu tão culpada com isso. E a gente precisa tomar cuidado, porque muitas pessoas vivem em relações abusivas, elas não sabem que é abusivo, elas têm medo de ir embora, têm medo de passar necessidade, principalmente no aspecto financeiro, e elas acabam cedendo a uma relação abusiva. Aí você fala assim, Laís, eu não acredito que tem pessoas que mesmo sendo agredidas, elas acabam continuando nesse processo. E a gente sabe que muitos boletins de ocorrência, né, antigamente as pessoas, até hoje, né, elas faziam essa denúncia, depois ia lá, se retratava, porque elas têm muito medo, porque elas não têm para onde ir, elas têm a dependência emocional, porque mesmo sendo ruim, o que seria de mim sem essa pessoa, não é? Às vezes as pessoas me mandam inúmeras perguntas, né, Laís, como identificar? Como que eu posso mudar esse padrão de comportamento? E eu falo que é essencial a terapia, o autoconhecimento, o autocuidado, o amor próprio. Não é fácil de construir isso, porque num momento você vai achar que você é egoísta,
que você é ruim, porque às vezes a sua família se comporta assim. Então você se posicionar, você questionar e exigir o melhor para você pode parecer muito ruim. E aí, quando você começa a se desvencilhar disso, gera culpa, sensação de abandono, sensação de vazio, mas isso só no começo, porque quando você aprende a se preencher, quando você perceber que você pode fazer tudo sozinha, que você dá conta, que você é capaz, você tem uma independência, uma sensação de poder tão grande que você começa a reavaliar e sim exigir isso das pessoas que você vai se relacionar. Nossa, Laís, mas a gente ser muito exigente, a gente cobrar muito, a gente fica sozinho. E aí outra fantasia que as pessoas colocam na cabeça, uma distorção da realidade. Por quê? Você exigir o mínimo necessário para um relacionamento do outro faz com que você fique sozinha, né? Você precisa exigir sim respeito, companheirismo, trocas adequadas, porque de nada adianta você, Laís, eu faço o meu melhor, eu me desdobro, eu não falo não, e você também não consegue verbalizar quais são suas necessidades. E quando eu falo necessidades, são coisas simples, olha, eu sinto falta que você seja carinhoso ou carinhosa. Eu sou carinhoso o tempo todo, eu sou meloso. Mas eu entendo que o outro não é. Então, se o outro não é, ele vai se esforçar. E se ele se esforçar, por exemplo, um bilhetinho que ele mande na semana, uma mensagem, um cuidado, um presente, alguma coisa que ele lembre, já é grande evolução, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu espero uma pessoa que me faça surpresas todos os dias, até porque a longo prazo isso se torna cansativo e nem é mais surpresa, né? É algo esperado. Então a gente precisa colocar na balança, a gente precisa aprender a verbalizar as nossas necessidades, o que a gente sente, e isso no atendimento de casais, na relação, a gente fala, é necessário, você vai verbalizar o quê? Eu sinto falta disso, e não assim, você é isso, você é aquilo, porque isso vai gerar uma discussão. Como que a gente ajusta a questão do comportamento das trocas? É falar, olha, eu gostaria que você me ajudasse, né, dividisse os afazeres de casa, porque eu preciso, eu quero que você me ajude, quando eu fizer comida, lava a louça, né, para eu não ficar pedindo, porque o fato de ficar pedindo também é desgastante. Divide comigo as responsabilidades, ou o dia que eu estiver cansada, eu vou sinalizar, que é uma dificuldade das pessoas, o outro tem que adivinhar como eu estou sentindo, o outro tem que olhar e saber, não, o outro não é obrigado a nada também. Você precisa falar, gente, hoje eu estou estressada, hoje eu estou nervosa, hoje eu estou deprimida, eu preciso ficar sozinha. E às vezes outra pessoa vai falar, tá bom, qualquer coisa eu estou aqui, ok? E aí quando você estiver melhor, você fala, obrigada, né, pela atenção, pelo cuidado, eu não estava bem mesmo, mas agora eu estou melhor. Ou, olha, eu fui no salão, cortei meu cabelo, né? O que você achou? E outra pessoa vai falar, gostei, não gostei, porque você está pedindo opinião, você está falando, demonstrando. Então, a gente precisa sinalizar para o outro o que a gente quer, o que a gente espera, e chegar nesse combinado, porque senão é difícil, né? Quem hoje, né, nessa realidade que a gente vive, não consegue, às vezes, perceber detalhes que o outro gostaria de ser percebido. Laís, mesmo falando, a pessoa nunca faz um elogio, não é carinhosa. E aí você tem que rever novamente. Aquilo é o que ele pode dar, é aquilo que ela pode dar. E você tem que ver o tanto que você está disposta a estar numa relação dessa. Porque tudo que gera sofrimento psicológico, físico, para quê? Por que você está nisso, né? Sempre pergunta, estou sofrendo, estou reclamando e por que insisto nessa problemática? Por que eu insisto nessa situação? Por quê? Por que eu insisto em ir atrás de alguém que não me dá atenção, que não me trata bem? Por quê? Qual que é a dificuldade? O que você está querendo provar para você mesmo? Ou o que você está querendo provar para as pessoas? Né? É um questionamento que incomoda quando a gente fala, né? Às vezes eu falo para meus pacientes, eles ficam extremamente incomodados, porque eles falam assim, nossa, Laís, parece que eu sou culpado. E eu falo, realmente, toda vez que a gente está passando por uma situação difícil, que gera um sofrimento, a gente tem que pensar, o que fez com que permanecêssemos nisso? Sendo que você tem total liberdade. Laís, não é tão simples, não é mesmo? Não é fácil, não é. Mas tudo quando você identifica e começa a construir a possibilidade de se desvencilhar, de sair, de ser independente, você consegue organizar, você diminui o seu nível de ansiedade para conseguir colocar em prática isso,
né? O fato de você sair de casa, ou de trabalhar, ou de mudar esse padrão de funcionamento que você tem dentro de casa, num relacionamento. E o que eu tô falando de relacionamento abusivo, ele pode acontecer entre casais, ele pode acontecer entre irmãos, entre amigos, entre pais. Então é importante identificar, porque às vezes, e aí essa conversa também cabe em outra discussão, falando sobre pais, né, o funcionamento dos pais, de ser abusivo também, de gerar culpa no filho, de responsabilizá-lo por coisas que não são deles. Então vamos pensar sobre o relacionamento abusivo. Se vocês tiverem dúvidas também pode mandar questões, situações específicas, porque aí eu vou colocando aqui no canal e a gente vai deixando essa informação para muitas pessoas que passam por essas dificuldades, que sofrem a violência doméstica, o relacionamento abusivo, para que a gente possa fazer essas denúncias, ajudar aquela pessoa também que às vezes não consegue sair dessa situação, a gente conhece, a gente sabe, então a gente pode auxiliar de alguma maneira e fazer a nossa parte, reavaliar nossas relações, construir. Se você não está num relacionamento, se você pensa em começar um relacionamento, é importante avaliar desde já e não se sinta culpado ou errado de olhar e falar, então não é adequada, essa pessoa ela já demonstra sinais de abuso, de autoridade desde agora, então depois a tendência é que isso intensifique, porque a pessoa ela vai ficando à vontade, ela não tem medo de perder a pessoa que ela está convivendo, então é importante avaliarmos essas situações, tá certo? Então siga o nosso canal para mais dicas, deixe suas perguntas e sugestões. Obrigada!